Olá, pessoal. Vamos abrir o livro de vocês na página 49. Vamos lá, página 49, falar um pouquinho aí sobre mais um gênero textual, né? O causo. É um nome bem estranho, né? Mas ele tem por objetivo contar, né? Histórias fantásticas que podem ser engraçadas ou assustadoras, mas que devem ser contadas aí obedecendo a algumas regrinhas, né? O causo é um tipo de texto focado em um determinado acontecimento, tá? Que faz parte da cultura popular oral e por isso apresenta marcas da oralidade, como a gente viu aí, né? O caos, para ser bem contado, ele tem que conferir às palavras entonação, ritmo e até mesmo, dependendo da região, sotaques e expressões interioranas, tá bom? Gente do interior, né? Dependendo ali do contexto, tá? Expressões e sotaques interioranos, tá? Esses elementos, essas características, são fundamentais para capturar a atenção de quem ouve, de quem está lendo ali, né, o texto, e provocar as mais diferentes sensações. No Brasil, por exemplo, né, nós temos os mineiros, né, que tem fama ali de bons contadores de causos. Mas esse gênero textual não fica restrito apenas a algumas regiões, tá? Pois ele agrada ali também aos gaúchos, baianos, nordestinos, tá? Então é bem abrangente, é uma região assim, né, que tem sotaques diferentes dos nossos, tá? A gente vai ver aí na página 49 um textinho aí, né, do causo, né, contando no momento de leitura que a gente leu, histórias que apresentam fatos exagerados e extraordinários, né? Contados ali por um narrador, tá? Ele é contado por um narrador que sabe em detalhes como os fatos aconteceram, podendo ou não participar deles. Aí vem um narrador de primeira, né? Ou o de segunda, que é primeiro e terceiro, né? Que narra e o narrador que conta, né? Que ele só participa, no caso, né? Então, a gente vai ver um pouco disso aí nessa página 49, que traz um textinho falando aí sobre o caos. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a minha tela. Aqui. Vamos lá. Narrar causo. Os causos, como o que você leu no momento de leitura 2, que foi esse texto aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Teresa Bicuda, aquele texto de Teresa Bicuda, né, que a gente viu a historinha dela. São histórias que apresentam os fatos exagerados e extraordinários, contados por um narrador que sabe em detalhes como os fatos aconteceram, podendo ou não ter participado deles. Contar causos é uma arte e, tradicionalmente, os causos são passados de geração para geração por meio da oralidade. Antigamente, essas histórias eram tão populares que as pessoas se reuniam após o jantar para ouvi-las. Lá em Minas, tinham muito esse hábito, né, das pessoas à noite se reunirem em frente às casas, a casa de uma determinada pessoa que estava ali contando a história, né, que era o caos né, em determinada situação ali. Então, é uma ação bem assim comum, né, nessas regiões aí, né, que tem uns sotaques diferentes, tá? A gente vai ler um textinho aí agora
em formato de causo, né? Pra gente poder ver um pouquinho essa diferença aí, tá bom? Vamos lá. A porca. Há mais ou menos 10 anos, quando me casei, fui morar no Mato Grosso, num lugar de garimpo bem longe da cidade. O garimpo ficava dentro da mata. Era preciso caminhar a pé bastante tempo para chegar ao lugar. A gente dormia em barracos de plásticos, cercados por árvores muito grandes. De noite, quando o vento batia no plástico dos barracos e nos galhos das árvores, dava muito medo. Além de o lugar amedrontar, havia uma história que o povo da região contava, que me deixava ainda mais assustada. Os garimpeiros diziam que naquelas matas existia uma porca muito grande, que tinha parido muitos porquinhos. A porca assustava quem andava por estradas e trilheiras da região. Muita gente dizia que já tinha visto os bichos. Deixa eu subir aqui. Aí. Quando alguém andava sozinho no mato, a porca com seus filhotes aparecia e desaparecia na frente das pessoas. Diziam que era um espírito, uma assombração. É tipo a historinha lá da Teresa Bicuda, né? Só que ela não era porca, era uma pessoa, mas, né, voltou dos mortos ali para poder ser enterrada onde ela queria ser, né? Enfim. Naquela época, ouvi no rádio que um homem tinha previsto que o mundo ia acabar. Eu fiquei impressionada com a notícia do fim do mundo e no mesmo dia tive que caminhar pela mata, passando pela estrada deserta. Enquanto andava naquela trilheira, rodeada de árvores altas e cheias de grutas, fiquei com muito medo. Eu achava que a qualquer hora a porca assombrada e seus filhotes iriam aparecer. De repente, ouvi um barulho de passos na mata bem perto de mim. Nem tive coragem de olhar para trás nem para os lados. Fui caminhando quase sem respirar. Quando cheguei em casa, percebi que tive muita sorte, porque a porca não apareceu na minha frente nem me atacou. Aí fiquei pensando se era mesmo a porca e seus filhotes que estavam me seguindo ou se aquele não era o barulho do meu medo. Bom, a gente viu, né, a historinha aí, né, da porca gigantesca assombrando aí, né, amedrontando as pessoas, né? Então, é mais um caos aí que a gente tá vendo aí de opção, né? É um texto assim bem diversificado, né, apresentando aí, né, uma das características do caos, né, que são fatos exagerados, né, e extraordinários, né, como por exemplo a situação da porca enorme, imensa ali, né, que ela amedrontava as pessoas que passavam nas trilhas, né, então, e sumia do nada. Então, tipo assim, é um fato bem exagerado e extraordinário também, né, esse tipo de situação. Né? Então, é uma das características que o caos traz aí, tá? Nos seus textos, né? Na oralidade textual, né? E, mais uma vez, nessa situação, né? Foi narrada por uma pessoa, ela não participou, ou foi... Ah, sim, o narrador participa, ó. Há mais ou menos 10 anos, quando me casei, fui morar no Mato Grosso, num lugar de garimpo bem longe da cidade. Então, o narrador, ele além de narrar, de contar a história, ele participa, como a gente chama, de narrador personagem, tá ok? Vamos lá, a parte de exercíciozinhos aí que a gente tem.
Vamos lá. Primeira questão aí, ó.